Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Rafael, eu sou tarólogo, eu sou terapeuta, né? E hoje nós viemos fazer mais um vídeo aqui no canal, né? Mais uma vez falando de um dos arcanos do tarô, né? É um vídeo voltado para quem quer conhecer mais sobre os arcanos, também para quem está querendo aprender a ler as cartas, né? A gente conta um pouquinho sobre cada uma delas aqui e, né? E estamos chegando a mais um vídeo no canal. Tem mais outros conteúdos aí, né? Acho interessante vocês assistirem. E hoje nós vamos falar sobre o Hierofante. E como eu sempre gosto de falar nos vídeos, como que eu gosto de entender as cartas, né? Eu gosto de ver cada um dos arcanos como se eles fossem pessoas, né? E pessoas dotadas de comportamento, com personalidade, com características, com padrões de comportamento. Então é assim que eu achei a maneira mais fácil de entender os arcanos do tarô, como que eles interagem entre si, e assim a gente consegue fazer as interpretações, né? Então hoje nós estamos falando, né, do Hierofante. Quem que é o Hierofante? Quem que é esse arcano? Né? A gente vê aqui, né, um homem, né, muito bem vestido, com livros, em tronos, né? No caso, o Hierofante, ele é uma carta que está muito ligada à espiritualidade, né? É uma carta que fala de mentores, fala de alguém mais sábio, alguém que tem conhecimento e que tem a capacidade de passar esse conhecimento para outras pessoas, orientar outras pessoas, né? E o Hierofante, ele é alguém muito ligado com o mundo espiritual, né? Ele capta as coisas lá de cima e passa para a gente aqui embaixo, né? O Hierofante ele também é uma carta muito associada a processos terapêuticos, né? Mas de todo jeito o Hierofante é alguém que é assim extremamente ético e correto em suas coisas, entendeu? E que tem, né, uma vivência e uma capacidade muito grande, né, e condição de guiar outras pessoas, de orientar, de mentorar, né? É sempre alguém mais experiente, com mais conhecimento, e que se você tiver essa pessoa para poder te orientar e te guiar no caminho que você esteja, você tem muito para poder aprender. Você tem um privilégio muito grande, né? E principalmente o Hierofante é a carta muito associada à espiritualidade, aos conhecimentos espirituais, né? Então ela traz, né, uma proteção espiritual muito grande, né, quando ela aparece, né? E os arcanos, eles têm sempre a sua forma positiva, como ele também tem a sua forma negativa. O que vai determinar qual lado que vai aparecer mais nos arcanos são as cartas que estão ao lado, que depois a gente vai ver aqui em alguns exemplos de leitura, é isso que vai determinar se aquela carta é positiva, se ela é negativa, qual o lado dela que está mais aflorado ali durante a leitura. Então, como a gente falou, o Hierofante é uma pessoa sábia, é uma pessoa que tem conhecimento, é uma pessoa extremamente ética, é uma pessoa correta, né? É uma pessoa que pode ser um bom ouvinte, que pode ser um bom conselheiro, né? O Hierofante, ele basicamente é uma pessoa ética, correta, espiritualizada, entendeu? É uma pessoa ligada a questões muito tradicionais, é uma pessoa que sempre vai fazer aquilo que é certo na vida dela. Você não vai ver o Hierofante agindo, né, de formas erradas, isso no lado positivo dele, né? E o Hierofante, principalmente, ele é alguém que sabe conduzir outras pessoas, né, principalmente no caminho espiritual. Mas você que é uma pessoa sábia, inteligente, com muita conexão espiritual, com muitos conselhos, esse é o lado positivo do Hierofante. Agora, e o Hierofante quando ele está negativo? Então, o Hierofante quando ele está negativo, você vai pegar uma pessoa mais com fanatismo, né? Muito dogmática, né? Uma pessoa moralista, uma pessoa que muitas das vezes vai falar uma coisa, mas vai fazer totalmente diferente daquilo que fala. E aí, né?
O Hierofante, você tem ele como uma pessoa extremamente ética, correta, espiritualizada, que segue regras e tudo mais. Nesse caso aqui, o Hierofante, já no lado negativo dele, ele pode fugir essa linha, né? O que ele fala, ele não faz. Entendeu? Ele já vai fazer as coisas da maneira errada, totalmente longe daquela ética dele que a gente está acostumado, né? Agora, nós vamos falar alguns exemplos de leitura positivas e negativas. Então vamos lá. Eu coloquei aqui, né, devo seguir esse caminho espiritual. Né? Uma pessoa, um cliente, chegou e perguntou para a gente, eu devo seguir esse caminho espiritual? Né? A gente colocou essa pergunta aqui, mas uma coisa muito interessante. Né? A gente nunca deve responder para o cliente se ele deve ou se ele não deve fazer alguma coisa. Né? Porque essa responsabilidade do processo de tomar uma decisão é do cliente, ela não é da espiritualidade e ela não é nossa. A gente tem que mostrar para as pessoas os caminhos, né? A gente está ali para mostrar, ó, se você ir por esse caminho, pode acontecer isso. Se você ir por aquele outro caminho, pode acontecer isso. Agora, a gente pode aconselhar. Agora, o processo de tomar decisão, ela é do cliente, é ele que tem que decidir por si mesmo o que fazer. A gente tem que ser neutro, entendeu? A gente não pode deixar a nossa opinião pessoal e as nossas emoções influenciarem ali naquela leitura que a gente está fazendo. Né? Nós podemos facilitar o máximo possível o caminho da pessoa, mas é ela que vai tomar a decisão final. Tá? Então, aqui a pessoa veio e pergunta para a gente, eu devo seguir esse caminho espiritual? E olha as cartas que saíram. Hierofante, sacerdotisa e o Sol. E aí, o que você acha? Né? Se a pessoa quiser seguir esse caminho com base nessas cartas, você acha que é um caminho bom para essa pessoa seguir? Sim, é muito, muito positivo. Primeiro, o Hierofante, a gente viu que é uma carta que fala de espiritualidade, proteção espiritual, bênçãos espirituais. É uma carta que fala de aprendizado, de ensinamentos, de estudo. Né? Então, indica um caminho espiritual positivo. A sacerdotisa, que já tem vídeo aqui no canal sobre ela, é mais uma carta de espiritualidade, é mais uma carta que fala de proteção, fala de muita intuição, fala de muita sensibilidade. Então, indica que a pessoa querendo seguir esse caminho, ela vai estar indo por um caminho totalmente espiritual. Né? E com possibilidade dela aprender coisas novas, dela se desenvolver. Né? E o Sol é o caminho aberto, é a luz, é a iluminação. Tem nada de negativo com o Sol, muito pelo contrário. É tudo muito positivo. Né? Então, assim, a sacerdotisa ela ainda traz um conselho que é você, né, o Hierofante, ele é alguém mais assim, tanto a sacerdotisa quanto o Hierofante, né, são pessoas mais equilibradas, mais sensatas, mais ponderadas, principalmente a sacerdotisa. Então, seu caminho é muito aberto, vai pensando, vai refletindo, vai observando esse caminho, entendeu? Veja se as coisas que tem ali para poder te oferecer é realmente aquilo que está alinhado com o que você quer, entendeu? E vai dando passos, sabe? No seu ritmo, que assim, você querendo ir ali, pelo que as cartas mostram, tem tudo para prosperar, tem tudo para poder dar certo, né? Então observe e com calma vai indo, né? Agora, a gente tem um exemplo de leitura negativa, né? Tem uma pessoa que recebeu uma oportunidade de trabalho e ela pergunta para a gente, vai ser uma boa aceitar essa oportunidade de trabalho, né? Então vamos lá, né? Então tudo depende também, é importante a gente saber como é que está a vida da pessoa. Se a pessoa está desempregada, se a pessoa está trabalhando num outro lugar e recebeu uma oportunidade num novo emprego. Então tudo tem que avaliar. Né? Por essas cartas aqui, Hierofante, 5 de espadas e a lua, você acha que seria uma boa oportunidade ela aceitar essa oportunidade de trabalho? E aí? Pensa um pouquinho, reflita, e o que você acha? Seria uma boa? Por essas cartas aqui, não é um caminho que seria muito fácil. Né? A gente vê algumas cartas aqui que mostram conflito, desarmonia. Né? Então tudo também depende da gente saber como é que está a vida da pessoa. Então vamos supor, a pessoa está desempregada. Né? Ela está sem emprego, está sem renda. Então assim, mesmo que as cartas aqui não sejam positivas, é válido a pessoa tentar ir
entendeu? Pode não ser fácil, a gente vai aconselhando ela e vamos ver, quem sabe melhora no caminho. Às vezes a insegurança pode até ser interna da pessoa do que um problema necessariamente com o local, né? Agora vamos supor, a pessoa já está no emprego e sai essas cartas aqui, não pensa se a pessoa está bem no emprego atual, trocar o certo pelo duvidoso, né? Mas por essas cartas aqui, não seria uma oportunidade muito boa para a pessoa, porque as cartas que estão dando aqui, o Hierofante, você vai pegar, ele está ao lado de duas cartas um pouco mais negativas, principalmente o 5 de espadas. Então o Hierofante, né? Você acaba vendo ali coisas mais rígidas, né? Regras que não são cumpridas, moralismos. Então você já vê um padrão de comportamento dentro desse cenário com algumas dificuldades, né? Coisas muito rígidas, coisas que não são cumpridas, né? A gente vê um ambiente com uma certa desorganização. O 5 de espadas é uma carta que traz conflitos, desarmonias no ambiente, né? É uma carta que fala mesmo, de certo modo, de um pouquinho de deslealdade nos ambientes. Ela fala de conflito, desarmonia, inveja, pessoas maldosas. Então pode não ser um ambiente legal. A lua fala de coisas escondidas, de ilusões, de inseguranças, coisas mal resolvidas. Então, assim, não está um cenário legal para a pessoa seguir por esse caminho. Mas, assim, lógico que é só uma pergunta. É importante também você pegar e fazer mais perguntas para você entender mais como que seria o ambiente lá, pedir conselho para as pessoas, saber como que são as pessoas no ambiente, entender também se essas cartas estão refletindo o ambiente de trabalho ou o interno do próprio consulente, né? Então, é importante fazer mais perguntas para poder sondar mais e orientar melhor a pessoa, né? Mas aqui é um exemplo, a gente vê que em relação a essa oportunidade em si, a gente vê alguns conflitos, a gente vê algumas dificuldades, né? E que é importante trabalhar um pouco mais para poder resolver isso em relação a essa oportunidade e essa pessoa ver se ela vai ou não, tá? Agora, para a gente poder fechar, é uma reflexão final. O Hierofante, né, a mensagem que ele sempre passa para a gente, né, é de muita proteção espiritual, muita conexão espiritual, né? Quando essa carta sai, você tem a certeza que a espiritualidade pode estar perto de você, pode estar próximo de você, te orientando, né? E uma outra mensagem que essa carta passa para a gente também é a humildade, sabe? Quando a gente sabe as coisas, o ser humano está aqui no mundo para poder ajudar, para poder servir. E sabe como que o ser humano prospera? É quando ele ajuda o outro. Quando você está fazendo uma coisa e a sua mentalidade principal é ajudar, é servir, o dinheiro, o reconhecimento, ele é uma coisa que vem natural. Ele é resultado, ele é consequência do trabalho que você está fazendo com amor e com carinho. Então, se você sabe uma coisa, compartilhe, sabe? Ensine, oriente o outro, sabe? Tenha como uma meta ajudar, servir, sabe? O que você pode fazer para poder acrescentar no sistema, né? Da mesma forma, se você não sabe uma coisa, seja humilde o suficiente para poder perguntar, né? Para um companheiro de trabalho, para um companheiro de escola, entendeu? Para um amigo, para um professor, a pessoa que for que você vê que tem aquela disponibilidade para poder ensinar, para poder orientar, para poder ajudar, vai lá, não tenha medo de pedir, né? Entendeu? Eu lembro uma vez que eu estava na faculdade e eu tinha perdido uma aula, né? Eu era estudioso, só que eu tinha um amigo que ele era assim, ele era muito inteligente, ele pegava as matérias com muita facilidade e, né, ele tinha tirado uma nota melhor que a minha na primeira prova. E eu tinha perdido uma aula e a gente sentou lá para estudar, né? E eu lembro que eu fiquei com um pouco de vergonha, eu lembro também que eu fiquei meio que, sabe aquele orgulhozinho de, eu não vou pedir porque eu sei fazer, eu consigo fazer. Só que, né, talvez se eu fosse tentar sozinho, talvez eu fosse demorar mais para fazer, ou talvez eu nem fosse aprender aquela matéria direito e ia errar de novo na prova. E a gente estava sentado ali estudando, eu falei, vou perguntar para ele. Em resumo, cheguei, pedi para ele, tive humildade, pedi para ele, baixei minha bolinha, pedi
ele me ajudou, me ensinou e a minha nota na prova aumentou. E o fato dele ter me orientado ali contribuiu, porque caiu na prova as coisas que ele me ensinou e que eu estava com dificuldade. Né? E da mesma forma que ele me ensinou, depois outros dias, outras pessoas sentaram ali na mesa e eu pude passar aquele conhecimento para outras pessoas que também conseguiram tirar boas notas na prova e passar. Então o Hierofante é uma carta que mostra alguém que está a serviço da espiritualidade, independente de ser um conhecimento espiritual ou não. Quando a gente está servindo o sistema, a gente está sendo espiritual. Quando a gente está ajudando o outro, a gente está sendo espiritual. Quando a gente está fazendo bem para o outro, né, nós estamos a trabalho do mundo espiritual aqui no mundo. E a gente prospera ajudando o outro. Então, pega essa mensagem com carinho, escuta ela, reflita, pense bem, tá? E estamos encerrando mais um vídeo por hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário, tá bom? Curta, compartilhe o vídeo, deixe sugestões e até a próxima.